A paz do Senhor, amados irmãos, estamos de volta agora para o nosso terceiro módulo e dessa feita iremos estudar sobre batalha espiritual, porque querendo nós ou não, estamos em guerra. E se existe uma guerra, certamente existe o combate, existe as armadilhas do dia a dia, existe com certeza a missão de destruir o oponente. No caso, nós somos os oponentes de Satanás e ele sempre nos persegue. E ele leva muito a sério a missão dele, que é roubar, matar e destruir. Mas em nome de Jesus Cristo, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então vamos a essa aula abençoada. A primeira coisa que nós vamos estudar hoje, no nosso primeiro contato, é exatamente sobre a vida do guerreiro libertador ou do guerreiro intercessor. A primeira coisa que você tem que saber é que existe dois tipos de guerreiros no mundo espiritual, mas antes vamos entender do que estamos falando. A Bíblia diz, através de Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 6 e a partir do versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e as legiões infernais da maldade. Paulo está falando de uma luta, está falando de uma guerra. E se ele está falando de uma guerra, é porque ela é real. A segunda coisa é que Paulo também dá aí digamos, uma hierarquia. É claro que essa hierarquia não foi criada no inferno. Não, Satanás não criou nada. Ele apenas já usa aquilo que já existe, ou, no caso, ele deturpa aquilo que já foi criado para usar em benefício próprio. Então, essa nomenclatura, principados, potestades, dominadores e legiões infernais da maldade, isso aí ele já tinha visto no céu, com exceção das legiões, sim, infernais da maldade, não. Essa infernais da maldade já foi o escritor que colocou por conta dele, né? Mas legiões, sim, existem. Então vamos lá, amados. Nessa nomenclatura, o mais correto seria nós dizermos principados, dominadores, potestades e as legiões infernais da maldade. Dominadores e potestades, eles estão ali, Paulo colocou, mas os dominadores são maiores do que as potestades, apesar de que cada um tem uma função diferente. A segunda coisa que eu tenho que entender numa guerra espiritual é que Satanás ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é algo exclusivo do nosso Deus. Ele é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Satanás não pode. E como ele não pode, ele é obrigado a ficar no lugar. Porque se ele ficar se locomovendo muito, é claro que fica ruim até para ele receber as informações. Apesar de que ele não pode se locomover bastante, mas ele recebe informação do mundo todo e de todas as pessoas, porque eu tenho que entender que ele é muito mais antigo que eu, muito mais veloz do que eu, do que nós no caso, muito mais inteligente e muito mais sagaz. Então essas são algumas especialidades de Satanás, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A outra coisa é que ele jamais perderia tempo
com uma pessoa só, a não ser que essa pessoa fosse alguém da importância de Jesus Cristo. Aí certamente ele iria pessoalmente, sim, porque ali Jesus Cristo não estaria em jogo apenas um homem, mas toda a história da humanidade. E se ele consegue derrubar aquele homem, então toda a salvação de um povo ou de um tempo, de uma era, ou de uma humanidade, digamos assim, futura, estaria toda comprometida, e ele sabia disso, e por isso ele foi pessoalmente, porque Jesus Cristo, o qual ele tinha como inimigo pessoal, porque ele sabia que era o próprio Deus, então ele foi pessoalmente, porque certamente um dos seus enviados não resolveria nenhum problema, assim como ele próprio não resolveu e foi derrotado nessa batalha. E ali Jesus Cristo, no confronto com Satanás, depois de 40 dias e 40 noites, é o exemplo bem típico do que é uma batalha espiritual. Ou seja, você vê que não houve soco, não houve tiro, não houve pontapé, não houve nada disso. Mas houve um confronto de autoridade e de palavra. Que a palavra de Deus é a nossa base, a palavra de Deus é que nos fundamenta. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus e nos fundamentarmos naquilo que cremos, naquilo que seguimos. Por isso a importância. Então, é claro que Jesus Cristo venceu de uma forma extraordinária, e ali foi o maior confronto. A cruz do Calvário foi a execução de um plano. O confronto satânico foi no deserto, e lá Satanás foi derrotado. E ele sabia que havia sido derrotado, e ele tentou então, durante todo o restante do ministério de Jesus, digamos, derrubá-lo no ministério, ou no objetivo, não mais no confronto pessoal, que ali ele já havia perdido. Essas são algumas coisas que eu preciso entender no mundo espiritual, numa batalha espiritual. E só mais duas coisinhas, é que Satanás não é o Todo-Poderoso. Se você prestar bem atenção, na maioria das vezes ele não usa poder algum, até porque o poder dele é limitado. O poder dele não é total. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, é Jesus Cristo. Ele disse, depois que ressuscitou, todo poder me foi dado, nos céus e na terra. Então isso eu não posso esquecer nunca, que todo poder foi dado a Jesus Cristo. Todo, não ficou uma reserva. Todo poder foi dado para ele nos céus e na terra. Então o nosso Jesus, ou o nosso Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, tem todo o poder, e ele é onisciente, é o único que sabe aquilo que você pensa. Você não precisa nem falar para ele saber o que você já está pensando, ou o que você está querendo. Satanás não sabe o que você pensa, a não ser aquilo que ele coloca na sua cabeça. Que mesmo assim ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe o que ele está induzindo você a fazer. E ele sabe quando você está propenso a fazer aquilo que ele quer, mas ele não sabe exatamente o que você está pensando. Por isso a oração em espírito, ela é muito poderosa e é secreta, você entendeu? Quando você ora em espírito, ou seja, em silêncio, só você e Deus, Satanás não sabe o que você está dizendo. Mas, como eu digo Satanás, eu estou falando dos demônios dele, porque ele é obrigado a se localizar ou estabelecer o seu trono num lugar para que se mantenha informado. Essas são algumas informações primordiais para que você possa entender, para que você possa prosseguir nesse conhecimento da batalha espiritual. Se você não tiver esse conhecimento, então, amados, acredite que você começa a temer o lado que é muito mais fraco do que o lado que você está. Porque existe Deus e existe Satanás. Mas entenda, Deus não está em guerra contra Satanás. Não. Deus não precisa guerrear com ninguém. Ele é todo poderoso. Se ele quisesse, ele exterminava
todo o mundo espiritual ele criou, ele extermina, mas ele não quer isso. Então ele não está em guerra, ele deu uma sentença, e o Senhor Deus é longânimo, e ele vai esperar. Satanás está sentenciado à morte eterna, que é, digamos, o afastamento ou a separação eterna dele de Deus. Ele nunca mais poderá se chegar a Deus. Nunca. Mas Deus não tem pressa, ele vai aguardar o momento. Você entende? Ele não está em guerra. Só que Satanás, para fazer guerra contra Deus, ele sabe que ele não pode contra Deus, então ele tenta ferir o coração de Deus através da coroa da sua criação ou da criação de Deus. E a coroa da criação de Deus é o homem. Ele sabe que atingindo o homem de uma forma indireta, ele atinge a Deus também. E a natureza, ele atinge o homem também, e atinge a Deus também. Por isso, a guerra de Satanás é contra nós. E todas as vezes que nós caímos, ou que somos atingidos, ele se alegra, Satanás se alegra e o Senhor se entristece. Mas é claro, amados, que o Senhor Deus não vai guerrear por mim, vir aqui pelejar no meu lugar. Não, é por isso que Jesus disse, depois que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, ele diz agora para nós: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Então preste atenção, sobre todo poder, não foi alguns poderes, sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Essa é a convicção que eu tenho que ter para que eu possa batalhar continuamente, sem me preocupar com Satanás, porque ele já foi derrotado no nome de Jesus Cristo. Essas são algumas coisas que temos que aprender logo de cara, tá bom? Então, espero que você grave bem isso, para que na hora do confronto você não se atrapalhe na batalha. Quando nós começamos a leitura do livro, a primeira lição já diz a vida do libertador. Essa é a parte mais importante, amados irmãos, de uma guerra, a vida do libertador. Por quê? Porque o maior inimigo que eu tenho não é Satanás, pode acreditar nisso. O maior inimigo que eu tenho é eu mesmo. Eu sou o inimigo maior a ser vencido. Por isso, a importância de você se conhecer e se dominar. Para que eu possa me conhecer, eu preciso olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise, né? Um olhar introspectivo, e olhar para mim, para dentro, e ver realmente quem eu sou. Porque se existe alguém que conhece a mim e a você, é Satanás. Claro que Deus conhece, mas Satanás também conhece, porque ele é muito informado a nosso respeito. Então eu preciso me conhecer, e você às vezes se conhece, mas você finge que você é outra pessoa, e você não vai avançar dessa forma. Para que eu entenda isso, eu preciso entender o meu nível espiritual, e entender a sociedade e o meio que eu habito. Então, por exemplo, primeiro a mim, como é que está minha vida de oração, minha vida devocional de leitura da palavra e a minha vida de adoração com Deus, como é que está a minha vida de fidelidade com Deus, e como é que está, amados irmãos, a minha vida espiritual de uma forma geral. Porque se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, eu não tenho como combater Satanás, porque eu preciso estar fundamentado na palavra como Jesus estava. Jesus Cristo estava fraco fisicamente, forte espiritualmente, porque quando a carne enfraquece, o espírito se fortalece. E Satanás, quando apareceu, a primeira coisa que ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus Cristo usou o quê? A palavra. Primeiro porque ele conhecia, segundo porque ele cria e tinha certeza que a palavra é a verdade. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. Então veja que ele tinha conhecimento e ele tinha exatamente a confiança. Aí Satanás leva ele para o monte e diz assim, então te atira daqui lá embaixo, porque está escrito. Veja que ele conhece bem a palavra e diz, está escrito que aos teus anjos dará ordem para que não tropeces com teu pé em pedra. O Senhor usou o quê? A palavra. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí leva ele para o lugar mais alto ainda, no pináculo do templo, e ali ele diz, está vendo todos os reinos do mundo, riqueza, tudo que tem, eu te dou. Satanás não tem nada, amados. Ele não tem nada, ele é um impostor, mas ele oferece. E muita gente acredita que ele pode dar. Satanás não tem. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E o Senhor Deus, aí, na verdade, Jesus Cristo, né, Deus em forma de homem, agora usa não só a palavra, mas usa a autoridade. Então, como eu disse, eu preciso crer na autoridade que eu recebi. E o que me dá a certeza dessa autoridade? A palavra. Eu preciso crer na palavra. Se eu não crer, essa autoridade não tem serventia. A palavra de Deus, ela é fiel, a autoridade é real, mas não é mágica. Eu preciso crer de verdade. Aí ele diz, vai-te, Satanás. Ele usou a autoridade. Ele diz, porque também está escrito. Aí ele usa a palavra. Aí ele diz, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Aí ele venceu, Satanás foi embora porque ele usou a autoridade e os anjos vieram celebrar com ele. Então eu preciso me conquistar. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, ele quer sempre adorar o Senhor. A carne quer sempre, no caso, ser descansar, ela quer sempre o bem bom, mas é a alma que está a nossa inteligência. A alma, ela quer agradar sempre a carne, porque a carne quer o bem bom e a alma quer agradar a carne sempre. Satanás não tem contato com o espírito, lembre-se disso. Satanás só tem contato com a minha alma, porque a alma é pecaminosa. Já o Senhor nosso Deus, ele não tem contato com a nossa alma, ele tem contato com o nosso espírito. Então, como é que a gente faz? Eu preciso entender que ou minha alma ou meu espírito vão estar no controle do corpo. E para que eles possam estar no controle, quem vai controlar é quem vai estar mais forte. Então, se eu oro muito, se eu jejuo muito, se eu leio muita palavra, se eu congrego, se eu sou fiel, é claro que o meu espírito vai estar fortalecido. Se eu sou uma pessoa que de vez em quando vou na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu paro para orar, certamente a minha alma está no controle. Apesar de que eu vou na igreja, então não significa que eu sou uma pessoa dominada pelo Espírito, mas significa pelo menos que eu sou uma pessoa religiosa e que por temor a Deus ainda assim eu vou na igreja. Não quer dizer que a minha vida espiritual está no nível para que eu possa confrontar Satanás e para que eu possa, digamos, orar e sair vencedor de uma grande batalha. Então, por isso, eu preciso estar muito consciente das coisas que eu sou, do que eu tenho e do que eu posso. Deu para entender? Então, vamos lá. A partir do momento que eu domino a minha alma, eu domino o restante. Mas como é que eu faço para dominar a minha alma? Fortalecendo meu espírito. Quer ver? Vamos lá analisar. Você está estudando batalha espiritual. Nós estamos no terceiro módulo de um curso de 20 módulos. Nós começamos com o número X. E por que um outro número X já desistiu? Ele desistiu exatamente porque, digamos, o espírito não conseguiu vencer a vontade da alma, porque a alma é preguiçosa para as coisas de Deus, você entende? A alma é preguiçosa para as coisas de Deus. Então, o que alimenta a alma é o pecado. E Satanás usa não só o pecado para me afastar de Deus, ele usa exatamente o montante de problemas, dificuldade, trabalho, aonde a minha prioridade vai. E a Bíblia diz
que é onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E é exatamente por isso que ele nos afasta. Então eu preciso me controlar. A preguiça espiritual é a primeira delas. A preguiça de orar, a preguiça de ler a palavra, a preguiça de jejuar, a preguiça de estudar, a preguiça espiritual. Você sabe que tudo serve de desculpa para que a gente não seja fiel a Deus. E isso chama-se preguiça espiritual. A segunda coisa que eu preciso vencer é o medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Ele nos deu espírito de ousadia, de moderação e de poder. Ou seja, eu sou ousado, mas sou moderado. Eu não sou aquela pessoa atirada de qualquer jeito, mas eu sou ousado, e porque eu tenho convicção de quem eu sou. Então, eu preciso conquistar exatamente esse medo, e banir da minha vida esse medo. Tem gente que não pode ficar no escuro, tem gente que não pode andar sozinho, que se treme todo, não tem convicção de quem é, e tudo que faz, tenta vencer sozinho, esquecendo que Deus é aquele que realmente dá a vitória, que Deus é aquele que realmente está no comando e que Deus realmente é o Senhor da sua vida. Lembre-se de Elias. Elias estava sentado no monte, chegou um capitão com 50 soldados e disse: homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. E Elias, convicto, calmo, tranquilo, mas com a convicção de quem era, ele disse: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Mas ele tinha tanta convicção de quem ele era, que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles homens. Então, amados, a preguiça espiritual, o medo, a covardia, a incredulidade, eu não creio, eu creio, mas se você diz que crê, mas não obedece, você não crê, você é mentiroso, você está mentindo para você. Você entende? Então, você precisa crer e obedecer verdadeiramente à palavra do Senhor, para que o Senhor Deus execute tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu preciso vencer o meu eu, para que o Senhor Deus cresça na minha vida. E quando o Senhor Deus crescer na minha vida, isso se torna visível. E eu já não posso mais esconder que sou uma bênção, que sou um vaso e que sou o poder de Satanás. Reconhecerá isso. Por isso, ele vai ter muito cuidado, ou pelo menos vai ter precaução na hora de mexer comigo, porque ele sabe que a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Que em todas as coisas seremos realmente mais do que vencedores. Pois bem, amados irmãos, então na batalha atual, cabe o que eu digo, faço o que eu faço. Temos que ser exatamente como de Paulo, ser de meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, é claro, quando nós dizemos isso, nós estamos falando de batalha espiritual, e aí começa a guerra. 3 níveis de enfrentamento pessoal. O segundo, o nível organizacional, são em ser territorial. O pessoal é a pessoa única que eu posso fazer só em dar. Para você entrar numa guerra 2 ou 3, você não vai aguentar. Sim, a autoridade, sim, de uma guerra. Então, se você for enfrentar uma pessoa sozinho, 1, 2, 3, 4, se você for bem treinado, você pode vencer, principalmente se você está bem preparado. Mas, se for enfrentar, digamos, organizações onde tem 500, 1.000, 2.000, você já vai ter problema. E se for entrar um território sozinho, você desafia o teu estado todo para uma guerra. Você vai morrer. E se você ficar bem escondido, entrincheirado, você vai ficar com dificuldade até para fazer qualquer coisa. Então você não pode começar uma guerra que você não vai conseguir vencer. Lembre-se, exército combate outro exército. Pessoas ou pessoal combate pessoalmente. Essa é a regra. Então, quando eu digo nível 1, o primeiro território a ser conquistado, já falei, sou eu. Segundo no caso, a minha família, esposa ou esposo, seja como for o caso, filhos dentro de casa. E depois eu parto para os familiares. Não esqueçam que família é você, ou esposa e filhos. Isso, os filhos é sua família.
até o dia que casarem. A partir do momento que casarem e constituírem outra família, aí já não são mais família, eles são familiares também, passam a ser parentes, não esqueça disso. Mas ainda faz parte do grupo pessoal, onde você se conquista para poder conquistar os outros, ou seja, fique curado primeiro, para tentar curar quem está doente. Se você está doente, não é hora de querer cuidar de quem está doente. Vai cuidar primeiro das suas feridas, para depois tentar cuidar dos outros. E o segundo é quando tem aí um colégio, tem uma empresa, tem alguma coisa que está trazendo problemas, aí você se levanta contra, sozinho não, mas tem que ter pelo menos um pelotão para que você possa levantar a guerra contra, né, essa organização. Inclusive, com um líder na frente, seu pastor, alguém que tenha essa autoridade para combater. Então, seu pastor pode tomar conta aí na frente, combater sim, um lugar onde está trazendo problema para um bairro, para uma cidade, coisas parecidas. Agora, se é para tomar um território, território é, por exemplo, o teu bairro todo, a tua cidade toda, o teu estado todo, isso são territórios. E quanto maior ele for, maior tem que ser o exército. É claro que se eu não posso tomar a minha cidade de uma vez, eu posso tomar aos poucos. E vou conquistando um pedaço do bairro, depois outro pedaço, e isso é territórios a serem conquistados. Mas na frente um pouquinho, nós vamos ensinar você como é que a gente faz, como é que a gente combate, tá certo? Como é que a gente faz isso para combater. Nessa guerra, nessa dificuldade aí, que às vezes as pessoas não entendem essa dificuldade, ou pelo menos essa estratégia de como fazer, né? As pessoas não entendem que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Não é porque eu vou na igreja uma vez no mês que eu tenho autoridade para chegar e tomar um território. Não é isso, amado. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim. Como eu disse, é real, mas não é mágico. Eu preciso estar apto. Por isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Ou que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Essa é a ordem. Mas é importante que eu conheça bem o Deus que eu sirvo e conheça bem essa autoridade. Quando eu tenho convicção de quem eu sou e sei manusear as armas espirituais, armas de ataque, armas de defesa, armas que atacam, armas que defendem, eu conheço essas armas, tem que saber manusear. E a Bíblia, ela é uma arma, e eu preciso saber manusear bem. Imagina se você vai para uma guerra e você não sabe manusear bem a arma que você leva. Você vai morrer, amados, você vai se atrapalhar todo. A vida espiritual é demais para que ela esteja em dias, assim como a minha habilidade de manusear as armas. Você sabe, você assistiu com certeza muitos filmes, né, de pessoas habilidosas e que sempre levavam vantagem sobre o inimigo porque era habilidoso. A mesma coisa é no mundo espiritual. E Satanás sabe quem tem habilidade. E poder ele não usa, ele usa astúcia, indução, ele induz, ele leva a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Além das armas espirituais, eu preciso aprender a me equipar. Um soldado não vai para a guerra de qualquer jeito. Ele vai estando equipado. E que equipamento é esse, pastor? Que equipamento é esse? Esse equipamento são as armaduras, ou toda a armadura de Deus. Eu preciso estar com ela em dias. Eu não posso ir faltando um pedaço. Couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os pés no evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Essa é a armadura do Senhor. E a convicção que eu tenho que ter é que as armas que eu uso, ou as armas da minha guerra, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
A partir do momento, amados, que eu fizer essa junção, a partir do momento que eu consigo entender isso, e eu estou em dias, a batalha começa e a vitória vem em nome de Jesus. Essa é a nossa primeira aula, mas vamos continuar. Ainda tem mais aulas e você vai entender exatamente todo esse processo da batalha. É por isso que tem crente que vive dentro do diabo e não tem que vencer, porque acha que é mágica. Não é. Você se prepara e você se torna um vencedor ou vai se perder. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos crescer, você entender e vai se preparar melhor. Então, até a próxima aula. Até a próxima. Deus abençoe.